vai fazer prova do nono ano ou do primeiro ano do ensino médio e vai cair função quadrática na sua prova? Então vem comigo que eu vou te mostrar o que é importante para você estudar. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o nosso vídeo. A aula de hoje vai te ajudar, principalmente para quem está no nono ano e no primeiro ano do ensino médio, a fazer a sua prova de função do segundo grau, aquela prova da parábola, tá sabendo, né? Deixa eu te falar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai passar por algumas etapas aí da função do segundo grau que com certeza o seu professor, a sua professora de matemática vão cobrar na prova, beleza? A gente vai aos poucos, mas fazendo um resumão, certo? Então vamos começar, tá? Uma função quadrática, logo de cara, é uma função f que vai dos reais para os reais. Isso aqui, ó, não é tão importante assim para sua prova não, mas é bom a gente entender o que significa, tá? Significa que para valores de x eu posso jogar qualquer valor real. E isso implica que qualquer valor real vai ser y, beleza? Então aqui eu não tenho nenhuma restrição, não preciso ficar pensando se pode ou não jogar o zero, se pode ou não jogar algum número com raiz, algum número negativo. Não, aqui você pode usar qualquer valor real. Ótimo. E aí a sua função genérica nada mais é do que ax ao quadrado mais bx mais c, beleza? Aqui é importante o seguinte, tá? Esse a, que é aquele valor que está acompanhando o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, beleza? Se ele for igual a zero, isso aqui cancela e vira uma função do primeiro grau. Agora, um detalhe bem interessante aí que eu vejo bastante na sala de aula é que não importa essa ordem aqui, tá? O A sempre vai ser o acompanhante do x ao quadrado, o B o acompanhante do x e o C o chamado termo independente. Esses valores de A, B e C são os chamados coeficientes. Para ficar mais claro o que eu estou querendo te dizer, é isso aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 3 mais 6x. Se eu perguntar para você quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C, você tem que me falar que o A é o valor que acompanha x ao quadrado, não está aparecendo o número, é o número 1, beleza? Se eu perguntar quem é o B, você não pode me falar que é menos 3, porque o B é aquele valor que acompanha o x, beleza? Então o B nesse caso aqui, ó, é 6. E aí sim, o C é o chamado termo independente, que vai ser o nosso menos 3, ok? Então tá aí, não se confunda, tá? A ordem não faz diferença pra gente, beleza? Vamos continuar então, tá? Vamos continuar. A primeira coisa que talvez seja bastante importante na função quadrática para a sua prova aí é encontrar o que a gente vai chamar de raízes dessa função, ou os zeros da função, tá? Zero da função são encontrar os valores de x quando obrigatoriamente o y vale zero. Ó, vamos te dar uma dica aqui. Vamos supor que eu faça isso aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Ó, quando você lê o exercício, você vai falar assim, ó, a função é x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, se isso aqui tudo é a função, mas também é y, quando eu falo zero da função, significa que eu estou falando que o y tem que ser igual a zero. E aí eu encontro os valores de x. Como, Felipe? Se o y está valendo zero, vai ficar isso aqui, ó. E aí, eu, por um instante, saio da condição de função e entro na condição de equação do segundo grau. E quando a gente chega nessa condição de equação do segundo grau aqui, a gente pode resolver ela de duas maneiras, basicamente.
ou a gente faz a fórmula de Bhaskara, né, que é bastante conhecido aqui pra gente, ou a gente usa soma e produto, ok? Se você fizer por Bhaskara, você vai ter que encontrar o que a gente chama de discriminante, que é o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac. Ó, vamos lembrar que o a acompanha x ao quadrado, é 1, o b acompanha x, é menos 5, e o c é o termo independente, tá valendo 6, certo? Olha só, o b é menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes o a, que é 1, menos 4, menos 4 vezes o c, que é 6, menos 24. O delta vale 1 e é um excelente valor para delta. Ué, Felipe, mas delta tem valor bom ou ruim? Tem, porque para a gente continuar resolvendo o nosso exercício aqui, depois de encontrar o discriminante, a gente encontra de fato os valores de x. E essa é a fórmula. Menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Veja que o b é menos 5, menos com menos, mais. O delta, ele é bom valor quando ele tem a raiz exata. Como o delta vale 1, a sua raiz também vale 1. E o a está valendo 1, quando multiplica por 2, fica 2. Eu vou ter x1 e x2. Não vamos esquecer que a gente está trabalhando com uma função do segundo grau. Temos que encontrar duas raízes. Já já eu falo como que pode ser o comportamento delas, tá? x1, 5 mais 1, 6, por 2, 3. x2, 5 menos 1, 4, por 2, 2. O que diferencia isso aqui de uma equação do segundo grau é que esse 3 e esse 2 só foram possíveis de serem encontrados porque lá no início o y mudou para 0. Então a gente vai montar aqui uma coordenada 3 e 0 e 2 e 0. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Felipe, por que isso aqui é importante? Porque isso aqui faz com que o seu professor, lá na hora da prova, coloque questões que dependam de interpretação gráfica. Por isso que a gente coloca em coordenada, certo? Tá, Felipe, você falou que ia me falar do comportamento das raízes. Isso vai ser importante para eu saber para a prova? Vai também, tá? Já vamos apagar aqui, porque é o seguinte. Quando você estiver resolvendo o delta, o chamado discriminante, aqui em Bhaskara, né? Quando você estiver encontrando esse valor de delta, ele vai ter três valores possíveis, tá? Ele pode ter um delta maior que 0, um delta igual a 0 e um delta menor do que 0. Se ele é maior do que 0, ele vai ter duas raízes, elas são reais, porém elas são diferentes uma da outra. x1 e x2 são distintos, ok? Com o delta igual a 0, eu continuo tendo duas raízes. Elas são reais, só que elas são iguais. x1 é igual a x2. E aqui, ó, no delta menor do que 0, eu tenho duas raízes, mas elas não são reais. Então a gente nem preocupa com a quantidade. A gente fala que não existe raiz real. Beleza? Tudo bem? Ótimo! Vamos continuar então, tá? Ó, se tiver rápido, você já sabe, né? Dá aquele pause e aí você olha direitinho aí o que eu falei no vídeo. Agora, se tiver devagar, já coloca no 1,5 e vai para a parte que interessa para você, certo? Ó, e aí começo agora a falar um pouco mais de gráfico da função do segundo grau. Isso aqui, com certeza, o seu professor vai cobrar, tá bom? Ó, vamos colocar aqui nesse cantinho, para a gente sempre relembrar que y é ax² mais bx mais c, beleza? Vamos no que interessa? O gráfico é uma parábola, tá? O gráfico é uma parábola.
Ou a parábola tem a sua concavidade voltada para cima, ou a concavidade voltada para baixo. Quem vai te falar isso é o A. Se o A é maior do que zero, ou se o A é menor do que zero. Lembra que ele precisa ser diferente de zero, né? Então só tem essas duas condições. Olha que aconteceu aqui, né? Formou uma carinha feliz. Então, se o A é positivo, carinha feliz. Se o A é negativo, carinha triste. Beleza? Então aqui já temos um detalhe importante em relação ao gráfico, a montagem do gráfico, certo? E aí é o seguinte, tá? Outro detalhe importante do nosso gráfico, vai ser em relação, vamos fazer aqui um plano cartesiano rapidinho, né? Eu faço aqui o eixo X, faço aqui um eixo Y, certo? Então aqui eu tenho um eixo Y, aqui eu tenho um eixo X, e eu vou querer uma parábola. Vou colocar uma parábola qualquer aqui, tá bom? Coloquei uma parábola qualquer. O que eu vou querer aqui de importante, tá? Que também tem relação com os nossos coeficientes. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui é um ponto onde, a partir da origem 0, 0, eu não ando nem para a direita e nem para a esquerda. Isso significa, a variação para a direita e para a esquerda não é do x? Se eu não estou variando para a direita nem para a esquerda, o x vale 0. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse x0 e jogar lá na função. 0 ao quadrado, 0, vezes a cancela. 0 vezes b, 0, cancela. O y que sobra, ele vale c. Então já anota, todas as vezes que a sua parábola cortar o eixo y, significa que o ponto ele é numericamente igual ao coeficiente c. Como assim, Felipe? Vamos supor que esse ponto aqui, ó, como eu estou indo para baixo, ele vale a menos 3. Eu já posso falar que a minha função não é ax² mais bx mais c. Ela é ax² mais bx menos 3. Beleza? Por quê? Porque cortou o eixo y. Fechou? Tranquilo, né? Sossegado. Outro detalhe, aproveitando aqui o nosso gráfico, que também pode ser cobrado na sua prova. Vimos aonde corta o eixo y? Aonde corta o eixo x também tem a sua importância. Na hora que corta o eixo x, eu quero que você entenda o contrário do que fizemos no eixo y. Eu não estou indo nem para cima, nem para baixo nesses dois pontos. Portanto, o y está valendo 0. E todas as vezes que o y vale 0, eu estou falando da função valer 0. Eu estou falando do zero da função. Significa que esses pontos aqui são x1 e x2, que a gente acabou de descobrir nas raízes da função. Beleza ou não? Tranquilo? Show de bola, né? Bem sossegado também essa interpretação gráfica. Eu não acredito que o seu professor vá fazer você montar o gráfico, mas ele pode colocar uma questão que tenha gráfico e você precisa tirar informações de dentro dele, beleza? E ainda dentro de gráfico, mas tão importante que merece um título especial aqui, a gente vai falar de vértice. Vértice da função. Quando a gente fala de vértice de triângulo, não é essa situação aqui, ou vértice de qualquer figura geométrica, é o encontro entre duas retas, correto? Esse pontozinho aqui, na nossa parábola também vai ser um ponto. E aí, vamos fazer aqui de novo o nosso plano cartesiano para facilitar o nosso entendimento, tá? Então aqui eu vou ter o eixo x
e aqui eu vou ter o eixo y, x e y. Vou fazer uma função qualquer aqui para te mostrar o que pode acontecer, tá? Olha só. Quando eu falo de vértice, eu quero que você entenda que tem que ser um ponto de encontro entre duas retas. Como aqui eu estou trabalhando com parábola, não vai ter reta se encontrando. O que vai ter uma parte vindo da esquerda e uma parte vindo da direita se encontrando, nesse nosso caso aqui, no maior ponto possível, naquele valor onde a nossa função, onde o nosso gráfico, onde a nossa parábola atinge o ápice, atinge o valor máximo. Então, olha só, se essa parábola está com a concavidade para baixo, significa que o A ele é negativo. Mas como nós estamos atingindo um valor máximo, a gente vai falar que nós estamos encontrando o ponto máximo da função. O ponto máximo da função, beleza? E aí, quero que você pense o seguinte, se é um ponto, eu vou ter duas coordenadas, a coordenada no x e a coordenada no y, beleza? Preste atenção, preste atenção. Eu quero que você entenda que, como é o ponto de encontro, tanto do que vem da esquerda como do que vem da direita, essa nossa linha imaginária que passa por esse ápice e é paralela a y, divide essa parábola exatamente ao meio. Então, essa distância até essa reta é igual a essa distância aqui, beleza? Isso significa que do x1 até a coordenada do x do vértice é igual do x2 até a coordenada do x do vértice. Então a gente pode falar que a coordenada de x do vértice é x1 mais x2 dividido por 2. Sensacional isso aí, né? E aí se você quiser mudar, você pode falar também que o x do vértice é menos b sobre 2a, que é o que a gente mais utiliza, certo? E aí é o seguinte, pessoal, se a gente fizer a substituição desses valores aqui lá na nossa parábola, ou melhor, na nossa função, a gente também vai encontrar a coordenada do y do vértice. E a coordenada vai ser menos delta sobre 4a. Então, se você quer encontrar a coordenada do vértice, o x é menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Detalhe, tá? Todas as vezes que a gente falar de ponto máximo da função, a gente vai estar trabalhando com vértice da função. Então apareceu a palavra máximo ou apareceu a palavra maior valor possível, a sua função, o seu exercício aí na prova do seu professor será sobre vértice, beleza? Agora tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Olha só o que também pode acontecer. Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, vamos fazer de novo aqui o nosso plano cartesiano. Ó, fiz aqui o plano cartesiano, só que a partir de agora, olha como que ficou o desenho da minha parábola. Ficou com a concavidade para cima. Então, o nosso A sai daqui e passa a ser positivo. E o vértice, que é o ponto de encontro do que vem da esquerda com o que vem da direita, está lá embaixo. Ou seja, ele vai ser o menor valor possível que esse gráfico, que essa parábola vai atingir. Então a gente passa a chamar esse ponto de ponto mínimo da função, ou o menor valor possível. Beleza? Felipe, e as coordenadas do vértice mudam? Não mudam. Como continua sendo um valor de x e um valor de y, continua sendo menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Beleza? Tudo bem? Então, ó, colocou na sua cabeça aqui, para ter vértice na sua prova, vai ter que aparecer as palavras mínimo ou máximo. Tudo bem?
tenho certeza que com esse resumão aí, você vai poder fazer a sua prova, principalmente do nono e do primeiro ano aí do ensino médio, com muito mais tranquilidade e vai tirar aquele 10 gigantesco na prova, beleza? Para mais conteúdos como esse, continua seguindo, se inscrevendo e curtindo. Muito obrigado!